Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Botafogo e Flamengo pela Supercopa Rei. Vamos falar também sobre o Danilo, novo jogador do Flamengo. Vamos falar sobre a saída do Carlos Alcaraz, que vai sair do Flamengo, vai jogar no Everton da Inglaterra. Bem-vinda, Mariana. Quais são suas expectativas para o clássico entre Botafogo e Flamengo? Bom, a expectativa é que seja para um grande jogo. Eu posso dizer que com certeza Flamengo e Botafogo foram dois dos melhores times da temporada 2024. É verdade sim que o Botafogo não tem treinador atualmente e que também perdeu 2 jogadores titulares, mas eu assisti o clássico entre Botafogo e Fluminense e posso dizer que o Botafogo, mesmo tendo naquela partida sendo a sua primeira na temporada de 2025, o Botafogo jogou um bom futebol. O Botafogo é uma ótima equipe, tem jogadores que além de serem tecnicamente muito acima da média do futebol brasileiro, tem jogadores altos e fortes e é uma equipe muito rápida no contra-ataque. Algo que com certeza o Flamengo precisa se preocupar, pensando no jogo da Supercopa, porque com certeza o Flamengo vai tentar propor o jogo como a equipe do Felipe Luiz vem fazendo nesse início de temporada de 2025. Então eu posso dizer que vai ser um grande jogo, vai ser um jogaço. A expectativa, obviamente, é que a gente, como sempre, estaremos torcendo para que o Flamengo vença o título, mas pode ter certeza que vai ser um jogaço e quem estiver assistindo tem certeza que não vai se arrepender, porque o jogo tem tudo para ser um dos melhores desse início de temporada. Jogo muito difícil para o Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o melhor time do futebol brasileiro, da América do Sul de 2024. Um time que já está acostumado a jogar junto. Tem assim alguns jogadores que saíram, mas praticamente quase todo o time é o mesmo. Um time que demonstrou no ano passado que consegue jogar um grande futebol e consegue jogar também, se for preciso, jogar no contra-ataque, como foi na final da Libertadores, em que o Botafogo ficou com um jogador a menos, e mesmo assim o Botafogo foi lá e fez 3 gols. Então, assim, um time com uma qualidade impressionante, e o Flamengo vai precisar modificar algumas coisas em relação aos jogos que teve contra o Botafogo ultimamente, porque o Flamengo venceu alguns jogos contra o Botafogo nos últimos anos no Newton Santos, mas também é verdade que quando o Flamengo foi o mandante, o Botafogo venceu algumas dessas partidas. E no ano passado o Flamengo perdeu para o Botafogo num jogo em que estava bem equilibrado no primeiro tempo, e no segundo tempo só deu Botafogo e o Flamengo perdeu por 4-1. Então, assim, é um jogo em que o Flamengo precisa muito mais do que só equilibrar as forças das duas equipes, que o Botafogo ano passado foi bem melhor que o Flamengo, se você pensar que o Flamengo é a Copa do Brasil, mas o Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai precisar jogar muito para poder vencer esse Botafogo, porque o Botafogo, desde o ano passado, vem muito bem e já demonstrou essa qualidade no clássico contra o Fluminense. Exatamente, o Botafogo realmente é um ótimo time, é um time bem acima da média do futebol brasileiro e com certeza estará trazendo novos jogadores para essa temporada de 2025, só que obviamente contra o Flamengo, por exemplo, um dos jogadores contratados do Botafogo que pode, por exemplo, começar é o Arthur. Eu até acredito que comece. Então vamos falar para a nossa escalação, tá? Não é a escalação do Flamengo, não é a escalação do Felipe Luiz, é a nossa escalação que a gente escalaria. Você começa, Mayara. Rossi no gol, na lateral direita ali, quarteto de zaga, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, e na lateral esquerda Alexandre. Mais à frente ali no meio de campo, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, de Arrascaeta, e aí começam umas dúvidas. Eu acho que eu começaria com o Luiz Araújo e na frente Bruno Henrique. Bom, eu poderia aqui falar a minha escalação, mas eu iria estar repetindo praticamente o que você disse. Eu também iria exatamente com esta mesma escalação para a partida contra o Botafogo, porque eu acho que é a equipe que o Flamengo melhor pode colocar em campo. Eu acho que o Juninho ainda não está adaptado o suficiente nesta equipe do Flamengo. Então eu deixaria ele no banco de reserva e começaria com o Bruno Henrique de centroavante. Pois é, agora vamos para o próximo assunto. A contratação do Danilo
novo jogador do Flamengo, um jogador que pode jogar na lateral direita, pode jogar na zaga, pode até jogar na lateral esquerda, mas que foi contratado para ser o zagueiro, um dos zagueiros do Flamengo. Comenta alguma coisa aí sobre o Danilo Moreira. Então, sobre o Danilo, com toda certeza é uma das melhores contratações da janela de transferência do Brasil até o momento. O Danilo tem uma carreira completamente gigantesca na Europa, jogou em Real Madrid, jogou no Manchester City do Pep Guardiola, jogou no Porto, jogou na Juventus, inclusive é ídolo da Juventus. É um jogador que podemos dizer que nos últimos anos titular da lateral direita da seleção brasileira. A gente está falando de um jogador que, assim como aconteceu com o Filipe Luís, como aconteceu com o Rafinha e com outros tantos jogadores que chegaram no futebol brasileiro e foram muito acima da média, essa é a minha expectativa em relação ao Danilo. Eu acho que muita gente critica o Danilo porque tem uma visão de lateral brasileiro completamente distinta ao que é o Danilo, e para mim o Filipe Luís também era assim. O Filipe Luís, na sua época de jogador do Atlético de Madrid, ele era sim um grande lateral, mas sim existia lá atrás na Europa até melhor do que o Filipe Luís. Por exemplo, o titular da seleção brasileira era o Marcelo, que esse sim, por exemplo, tinha característica muito mais que o torcedor brasileiro está acostumado com seus antigos laterais, e o Filipe Luís não tinha essas características. O Filipe Luís precisou vir para o futebol brasileiro para as pessoas conhecer o Filipe Luís e entender como ele era um jogador muito acima da média para o futebol brasileiro, e o mesmo caso é a visão que eu tenho do Danilo. O Danilo é um jogador que para mim é muito acima da média para o futebol brasileiro, e de verdade eu fiquei muito feliz com essa contratação do Flamengo, porque é um jogador que eu estava lamentando que iria para o Napoli do Antônio Conte, porque o Flamengo ia perder uma ótima opção, principalmente para um jogador que faz praticamente todas as opções do sistema defensivo, laterais, ambos laterais e zaga, é verdade que ele está vindo para ser zagueiro, e o Flamengo precisava, falando especialmente o Danilo de zagueiro, o Danilo na Juventus jogou de zagueiro tanto numa linha de 4 quanto numa linha de 3, tanto na direita quanto na esquerda. Então o Danilo tem experiência para atuar de zagueiro, não saiu da cabeça dele a ideia de jogar de zagueiro não, ele já jogava assim na Juventus nas últimas temporadas. Então o Danilo, pensando que o zagueiro reserva do Flamengo era o Fabrício Bruno e quem está vindo no lugar dele é o Danilo, eu posso dizer com toda certeza que o Flamengo teve uma melhora gigantesca. O Danilo é muito mais jogador do que o Fabrício Bruno, não existe nem sequer comparação. E o Danilo para mim chega para ser titular com toda certeza. Aí você pergunta, no lugar de quem? Léo Ortiz ou Léo Pereira? Bom, eu digo que certeza no lugar do Léo Pereira, por mais que é muito importante você ter um zagueiro canhoto no seu time, como o Danilo e o Léo Ortiz, ambos jogadores em suas carreiras também jogaram na esquerda, então acho que não tem tanta dificuldade assim nem para um nem para o outro, porque eles fizeram carreira. O Léo Ortiz, por exemplo, quando jogava no Bragantino, praticamente ele jogou na maioria do tempo como zagueiro pela esquerda por conta do Fabrício Bruno que atuava com ele. Então não importa qual lado o Danilo vai jogar, eu tenho certeza que o Danilo será um sucesso no Flamengo. Eu ficarei realmente surpresa caso ele dê errado. Então a minha expectativa é que com toda certeza o Danilo chega, veste a camisa e será Danilo mais 10. Não tem nem muito o que comentar. Você já falou quase tudo sobre o Danilo. Mas assim, o Danilo ele traz a possibilidade porque o Danilo vem para ser zagueiro e obviamente para ser titular, e com isso ele traz a possibilidade do Flamengo jogar com 3 zagueiros, caso que já aconteceu no ano passado, que o Filipe Luís já jogou algumas partidas com o Flamengo jogando de 3 zagueiros, e aí daria com certeza para jogar com Danilo um pouco mais pela direita, creio eu, Léo Ortiz pelo centro do trio de zaga e o Léo Pereira pela esquerda. Mas também, se o Filipe Luís preferir, o Flamengo joga numa linha de 4, aí deve ser provavelmente Léo Ortiz e Danilo os titulares. E assim, até numa linha de 3 dá até para o Alexandre mesmo jogar de zagueiro pela esquerda. Então assim, o Danilo traz muitas opções para o Flamengo ali na questão de até a forma de jogar, ser num sistema de 4 defensores ou 3 zagueiros. Assim como o Danilo também pode jogar na lateral direita. Então, assim, o Wesley é o titular, mas ele acaba sendo uma opção a mais ali para a lateral direita. Então, assim, o Danilo traz... Eu só vejo coisas positivas que o Danilo traz para o Flamengo. O Danilo era o capitão da Juventus. Então, assim, ele é um líder... Ele traz liderança para o Flamengo. Capitão e eu da acho... seleção. Pois é capitão também da seleção brasileira. Então, assim, isso eu acho muito importante e interessante
para o Flamengo, um jogador que é capitão da seleção brasileira e traz liderança para esse time do Flamengo. Eu vejo isso como muito positivo. Ainda mais quando eu lembro, por exemplo, que o Rafinha, em 2019, era muito esse capitão, que não tinha a braçadeira de capitão, mas era muito esse líder. E ele foi fundamental para o time do Flamengo. E eu vejo da mesma forma o Danilo. E na questão da qualidade técnica dele, a Mariana já comentou, um grande jogador. Fui olhar aqui os números aqui do Danilo nas últimas temporadas na Juventus. Se você lembrar, por exemplo, nas últimas 2 temporadas e meia por causa dessa temporada que está metade na Europa, a Juventus jogou 98 jogos no campeonato italiano. O Danilo jogou 78 jogos desses 98. E desses jogos ele foi 68 vezes titular. Começou de 68 vezes como titular do time. Então, assim, o Danilo é um jogador que não se machuca tanto. É um jogador que está sempre em forma. E é um jogador de uma qualidade impressionante. E vem sendo titular, vem sendo um jogador importante para a Juventus esses últimos anos. E tanto que se tornou o capitão do time. Então, eu também, assim como a Mariana, eu fico muito feliz com essa contratação. Eu acho que o Danilo é uma contratação perfeita para o Flamengo. Certeza. Entendeu? Então, assim, eu acho que não tenho o que dizer. É uma contratação que, em relação aí, tem que elogiar a diretoria do Flamengo, entendeu? Que contratou o Danilo, porque ele é uma grande contratação para o Flamengo. Sim, agora falando do terceiro assunto, que é o Alcaraz. Acho que todo mundo foi pego de surpresa com uma nota oficial do Flamengo que dizia que o Alcaraz está sendo emprestado para o Everton da Inglaterra com obrigação de compra. Obviamente tem metas que o Alcaraz precisa cumprir para que a obrigação... Que a opção se torne obrigação. Exatamente, que se torne obrigação de compra. Então, sobre o Alcaraz, o Flamengo jogou ontem e o Alcaraz fez um bom jogo. O Alcaraz inclusive fez gol. E de verdade, para mim é surpreendente que o Flamengo tenha aceitado essa negociação. Claro que se você for analisar o valor, realmente é um valor muito bom, principalmente para um jogador que não é titular no Flamengo. Eu acho que eu vejo mais como o Flamengo tentando recuperar o valor, o dinheiro que investiu nele, porque infelizmente quando você investe, que é assim, 20 milhões de euros na Europa, ok, é para um jogador para compor elenco. 20 milhões de euros. Em grandes clubes. Exatamente. 20 milhões. Exatamente, em grandes clubes. 20 milhões de euros no futebol brasileiro tem que ser craque. Craque. Tem que pegar a camisa, vestir e decidir. Ser titular absoluto do time. Exatamente. Você não pode. Um time da. Não vou nem só falar do futebol brasileiro. Da América do Sul. Se você contrata um jogador por 20 milhões de euros, esse jogador precisa ser o craque do time. Um dos craques da competição do país. E o Alcaraz não é esse jogador. Infelizmente, a gente até já tinha conversado que o Alcaraz eu não vi o Alcaraz se encaixando nesse estilo de jogo do Filipe Luís. Porque aquilo que a gente falou, o Alcaraz, muita gente fica, o Alcaraz, qual a posição do Alcaraz? Deixando claro, o Alcaraz é segundo volante. Esta é a posição do Alcaraz. Só que com o Filipe Luís não conseguia ver ele como segundo volante. Porque na cabeça do Filipe Luís, ele prefere o quê? Volantes que tenham mais qualidade no passe, que possam cadenciar mais o jogo. E o Alcaraz não é esse jogador. O Alcaraz é tipo assim, o Flamengo joga num 4-3-3. Por exemplo, se o Flamengo jogasse num 4-3-3, ele fosse um 8. Ali sim o Alcaraz conseguiria se encaixar. O Alcaraz, inclusive, a gente tem que destacar que foi contratado para jogar com o Tite. Com o Tite, ele se encaixava pelo estilo de jogo, pelo que o futebol que o Tite pensa. Com o Filipe Luís, não, o Filipe Luís pensa o futebol completamente oposto ao Tite. Então o Alcaraz não tem posição no time do Filipe Luís. A posição que tinha é segundo volante, o Filipe Luís não vê ele como segundo volante. Então, tipo assim, não adianta escalar o Alcaraz de ponta, porque não vai funcionar. O Alcaraz, vamos botar o Alcaraz de camisa 10. O Alcaraz não é camisa 10. Ele não tem a qualidade de criação, por exemplo, do Arrascaeta. E também não é centroavante. Então, resumindo, a sensação que passa é o quê? Ele não tem posição. Então, olhando, analisando, se as metas forem batidas e o Alcaraz realmente se transferir para o Everton e o Flamengo receber, a dúvida é entre 18 e 20 milhões de dólares no momento. Se o Flamengo conseguir receber o mesmo valor ou algo parecido do que ele pagou para o Alcaraz há 5 meses atrás, eu considero como um bom negócio.
Eu fico um pouco decepcionada com a saída do Alcaraz, porque ele foi contratado há o quê? 6 meses? Foi na metade do ano passado. Então, assim, eu concordo plenamente que pelo valor que o Flamengo investiu para contratar ele era para ser um jogador, para ser completamente titular do Flamengo. Só que eu não sei, é claro que a gente não vê futuro, mas eu não sei também, ele poderia, nesses próximos, em 2025 todo, ficar da mesma forma que está atual, ser um reserva e não ser titular, mas ele também poderia se tornar um jogador subimportante, se tornar titular do Flamengo, só que a gente não vai saber, porque se ele sair realmente pro Everton, que pelo jeito ele já foi mesmo, vai ser emprestado mesmo pro Everton, mas, e aí tipo, você fica com a sensação de ele é um jogador que para mim tem qualidade, e que poderia sim ter sucesso no Flamengo, mas depois de 6 meses o Flamengo ele já tá saindo, então assim... É meio que o Flamengo desistiu dele, né? Dá pra falar assim, o Flamengo, a sensação que passa é que o Flamengo viu uma oportunidade pra recuperar o valor investido e aceitou. Porque, obviamente, o Flamengo poderia ficar com ele até o final da temporada? Poderia, e provavelmente, se ele tivesse o mesmo desempenho que teve em 2024, provavelmente esse valor não chegaria, por exemplo, à metade. Então, porque provavelmente ele seria reserva. É só se ele desempenhasse acima da média, que provavelmente ou ele seria titular ou com certeza viria uma proposta maior. Só que eu acho que o Flamengo, olhando por conta dos problemas financeiros que o Flamengo tem em 2025, ou analisando a proposta do Everton, o Flamengo viu ali uma oportunidade para recuperar o investimento feito, que para mim está claro que para o Flamengo, a atual direção, eles não consideram que tenha sido um bom investimento. É uma pena, de verdade, eu acho uma pena, porque é um jogador de 21 anos, eu acho que o Alcaraz poderia sim entregar um bom futebol no Flamengo, só que não no tamanho do valor que foi investido nele. Então, só que pensando nisso, aí a gente fala, o Flamengo vai ao mercado em buscar um meia? Então, eu acho que o Flamengo deveria ir ao mercado buscar um meia. Porque se caso o Flamengo, por exemplo, contrate o Jorginho, provavelmente só será no meio da temporada, quando terminar a temporada do Arsenal na Premier League. Então, isso só em junho. E aí o Flamengo inscreveria ele na janela antes do Mundial de Clubes. Então, tá ok. Só que eu acho que o Flamengo deveria olhar o mercado por um meia. Porque se você for analisar bem o elenco do Flamengo, no momento em que jogadores do Flamengo forem convocados, vai ter alguns buracos no time. E principalmente, se tem um setor no time do Flamengo que tem jogadores convocados, é o meio campo. Ali nas posições onde o Carlos Alcaraz estava jogando, que era ali, às vezes, camisa 10, meia pela direita, ou, acho que mais pela meia pela esquerda. Você vê que o Flamengo tem muitos jogadores para jogar ali, então assim, não vai fazer tanta falta assim, ele não está. Mas, por exemplo, na posição onde a gente seria a posição que a gente vê que o Alcaraz tinha que jogar, que era segundo volante, ali faz falta. Entendeu? Ok, ele não jogava ali, então meio que ele não faz falta naquela posição ali porque ele não jogava. Mas isso era, no caso, uma opinião, uma visão que o Felipe Luiz tinha sobre o futebol do Alcaraz, que ele achava que ali não era o lugar que o Alcaraz tinha que jogar, ele tinha que jogar mais à frente. E tá tudo bem, cada um tem uma visão da forma que cada jogador joga e tá tudo bem. Só que o Flamengo precisa contratar um volante, entendeu? Um segundo volante, porque quem joga ali de segundo volante, é claro que, obviamente, Eric Pulgar, Everton Araújo, Alan, Gerson podem jogar de segundo volante, entendeu? Dá pra jogar, mas o Gerson não joga, não é mais segundo volante. Hoje ele é muito mais meia pela direita, embora na seleção brasileira ele joga de volante. E Alan, Everton Araújo e Eric Pulgar são primeiro volante. Então, assim, fica só o De La Cruz. E o De La Cruz é um jogador que a gente sabe que no primeiro ano o Flamengo sofreu com muitas lesões. Então, assim, o Flamengo precisa contratar um segundo volante. Vai contratar na atual janela de transferência? Não sei. Acho que não. Mas era com certeza uma posição que o Flamengo tinha que contratar um jogador já nesta janela de transferência. Vindo o Jorginho agora ou não, acho que é algo que tinha que ser visto, porque o Jorginho é primeiro volante. E claro, vai ter que ver onde ele vai jogar no Flamengo. Vai ser mais primeiro volante ou segundo volante, mas o Jorginho é primeiro volante. Isso caso se ele for contratado. Isso caso ele seja contratado, o Jorginho é primeiro volante. Então, assim, segue a questão de não ter um segundo volante que o Flamengo precisa contratar. Entendeu? É isso, né? É isso então, gente.